Quatro notícias marcam a imprensa nacional e internacional neste momento. Uma mulher em Angola arrancou os de um homem que assaltou, que roubou o telemóvel da sua filha. O ministro dos Negócios Estrangeiros português está em direção a Angola, Ruanda e Etiópia. O que o ministro português procura em África? A produção de petróleo angolano, está em queda, sinal este que já temos vindo a receber desde muitos anos. Será que desta vez o governo angolano vai agir? Ou vai esperar pelo milagre econômico? Ou vai esperar pelo dia pior? Quarto e mais importante, percebeu-se hoje que a China e a Rússia estão muito mais presentes em África do que a Europa e a América. Quais são as vantagens, as desvantagens? Por que será que a China e a Rússia estão mais presentes em África? O que é que estão a fazer que levaram cada vez mais a Europa e a América a afastar-se? Todas estas matérias vão ser aqui analisadas. O caso aconteceu em Talatona, na província de Luanda, e foi divulgado esta quarta-feira num programa da televisão pública de Angola. No início desta semana, um homem de 39 anos tentou roubar o telemóvel à filha menor desta mulher e, como não conseguiu, agrediu-a e fez-lhe um golpe com uma chave de fendas. Na manhã do dia seguinte, a mulher dirigiu-se à casa do vizinho e fez justiça pelas próprias mãos. Propriamente ela agarrou, esforçou demoradamente e onde retirou a camada que protege os testículos desse cidadão, que infelizmente culminou com a ofensa grave à integridade física deste cidadão, que nesta altura foi socorrido ontem mesmo pelas nossas forças para o Hospital Geral, onde permanece até agora. A mulher foi detida pela Polícia Nacional de Angola e arrisca uma pena de 10 anos de prisão. A detenção foi filmada com direito a uma chamada de atenção da Direção de Investigação de Ilícitos Penais. A cidadã em causa poderia comunicar às forças policiais, no entanto, que teria uma intervenção de responsabilização ao suposto indivíduo que atacou com um golpe de chave de fenda a menina. O homem passou assim de agressor a vítima, continua internado no hospital. Vou-te pedir, meu irmão, para ficares aqui até ao final do vídeo. E antes, porém, faz já agora um like antes que te esqueça, subscreva no canal, porque esse canal aqui só cresce com o teu like, se faz favor. Este é daqueles casos em que a justiça parece ser injusta do ponto de vista do senso comum, se observarmos este episódio, até porque a senhora viu a sua filha ser assaltada, correu risco de vida, e a senhora foi buscar aquilo que lhe pertence. Em função do nervo que sentia, usou a arma branca para desarrumar o telemóvel ao senhor. Mas em função dos males, mal maior e mal menor, mal maior qual é? Arrancar os de um homem. Ou seja, é como se fosse uma tentativa de homicídio. E o mal menor é roubar um telemóvel. Logo, os dois vão ser condenados, mas claramente o senhor que roubou o telemóvel, desta feita, vai cumprir pena menor em comparação à senhora que prevê-se uma pena de 10 anos. E deste episódio podemos aproveitar como lição que, nós não podemos agir nunca sob instinto, sob o nervo. Como dizia o mestre, nervoso, não tomas decisões. Muito feliz, não tomas decisões. Triste, não tomas decisões. Toma decisões sempre quando estiveres morno, nem triste, nem feliz, tranquilamente da situação que está a ocorrer. Como é de prazo em Angola, as mulheres, no caso da senhora, se calhar é ela que sustenta a família. Logo, aqui o juiz é chamado a levantar a sua moralidade, no sentido de perdoar a senhora, porque se calhar ela é a pessoa que sustenta a família, e se ela estiver presa, como é que ficaram os filhos? Claramente, essa questão não justifica o ato, mas os juízes, eu não sei se também questões ligadas à moral se aplicam ou não no julgamento, mas eu acho que é uma situação que devia ser tida em conta para atenuar a pena da senhora, até porque também ela agiu em função das várias frustrações que ela já carrega nesta vida, e claramente quando se vê com isso, descarrega todos os nervos para esse senhor. Logo, eu acho que aqui o juiz é chamado também a usar a sabedoria milenar de formas a poder julgar, não só com base à lei dos homens, como também com base à lei de Allah, de Yesu, de suco. Continuando, não antes, porém, te pedir para também deixar aqui em comentário a sua opinião sobre esse assunto que está a mexer com a imprensa nacional e internacional. Que está... o ministro do Negócio Estrangeiro português
está em direção a Angola, chega amanhã terça-feira para claramente preparar a visita do primeiro-ministro português no próximo mês. Tanto a visita do ministro de Negócios Estrangeiros português como a visita do primeiro-ministro português a Angola visam, primeiro, claramente, reatar as relações históricas entre os dois países e, claramente, também, segundo a nota, observar o plano de mobilidade entre os dois países, Angola e Portugal. Me vale dizer que Portugal tem um question mark, porque Portugal pertence à zona euro, à União Europeia. Essas questões ligadas à circulação de pessoas e bens de Portugal para Angola vai também requerer a observação da União Europeia, o que, do meu ponto de vista, eu acho que não vai sair ali muita coisa sobre a mobilidade entre os dois países, Angola e Portugal, ao menos que angolanos possam vir para Portugal, portugueses para Angola, sem visto, mas não poderem circular para o espaço Schengen sem visto e, claramente, quem quer chegar a Portugal depois escalar para outros países precisará, sim, de visto para a circulação particular para a União Europeia. Eu acho que Portugal até ali terá essa autonomia, mas deixemos esta matéria com os juristas. O ministro português vai também para Ruanda, vai também para a Etiópia e também, claramente, ainda em África vai participar de cimeiras, de encontros ligados à CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, onde Portugal acaba por ser líder, porque português é a língua dos portugueses. Ponto, né? Portanto, eu não tenho grandes expectativas em relação a essa visita, senão mesmo Portugal querer lembrar a Angola de que nós somos povos irmãos, temos relações de longo tempo, não podemos nos esquecer e temos que cada vez mais reforçar nossas relações e, claramente, estreitá-las cada vez mais. Estreitar significa também dar mais para Angola, prioridade dos angolanos virem, portugueses também irem para Angola sem visto. Seria o primeiro passo para cada vez mais estreitar as relações entre os dois países. A produção de petróleo em Angola desce para 1,3 milhões de barris por dia, para que não o possamos continuar a confiar. O petróleo angolano é como se fosse aquela miúda que nos dá muitos sinais de que nos está a atrair, de que não podemos confiá-la, e mesmo assim nós insistimos em namorar essa miúda, mesmo assim nós insistimos em criar sonhos e desejos com essa miúda. Dou-te aqui alguns exemplos. Em 2014, o preço do barril de petróleo baixou circunstancialmente porque as grandes economias, nossos clientes, Europa, China, América, decidiram consumir mais energias renováveis e a procura pelo petróleo baixou consideravelmente, o que também reduziu o preço do petróleo. Estávamos em crise 2014, 2015, 16, 17, 18, 2019 as economias pararam de produzir, o que também levou a baixa na procura do petróleo. Estávamos mal, estávamos com duas crises. Somente em 2022, com a guerra na Europa, aumentou a procura de petróleo, porque claramente os americanos e os europeus decidiram punir a Rússia. A Rússia é esta que fornecia petróleo e gás à Europa. Outro sinal é que Angola explora petróleo em águas profundas, preços muito caros e tem concorrentes muito competitivos, que é a Arábia Saudita, que explora petróleo em terra, em preços muito baratos. Até porque nós, Angola, temos sim muito petróleo, mas os nossos custos de produção são altos e temos muitos sinais de que há algumas empresas como a Galp que deixaram o nosso mercado em função dos custos de exploração, que podem ser mesmo uma grande dificuldade para Angola se o preço do barril de petróleo voltar a algum dia a descer, porque vai descer sem dúvida alguma, para abaixo de 50, abaixo de 40, e claramente as empresas petrolíferas não terão estofo financeiro suficiente para poderem cobrir os custos de produção. Eu acho que o nosso petróleo é tão solidário para conosco que nos está a dar muitos sinais de que nós temos que começar a confiar em outro bem, principalmente confiar nos angolanos, cérebro dos angolanos, porque é aqui onde está a riqueza da Angola e não no subsolo. Principalmente, porque se nós apostarmos aqui dos angolanos, principalmente nossas crianças, mesmo quando amanhã faltar petróleo, aquelas crianças já crescerão com uma capacidade intelectual fora de série, a ponto de criarem riqueza sem precisarem do petróleo. Portanto, temos aqui muitos sinais, sem contarmos com a questão ligada aos marimbondos, né, que, portanto, desviam as receitas de petróleo para outras áreas que devia ser reinvestida na economia angolana, de forma a que amanhã, se secar o petróleo, nós estarmos em condições. Nós temos que copiar ou imitar o exemplo dos Emirados Árabes. Eles têm petróleo, estão a fazer com petróleo o Dubai, o Qatar, todos os Emirados Árabes como sendo o maior destino turístico do mundo. Nós também temos que fazer isso é copiar, porque senão dias piores podem estar a vir. Principalmente se nós não potencializarmos aqui o músculo mais importante dos angolanos, que é o nosso brain, o nosso cérebro. Há informações de que a China e a Rússia estão mais presentes em África do que a Europa e a América. Por que será? Quais são as consequências deste sumiço? Vale dizer que a Europa e a América
tem um historial em África de presença em função da busca, exploração de recursos naturais, como todos nós sabemos. A China e a Rússia adotaram outro método. Vamos para a África, buscar sim recursos naturais, mas também vamos estar lá presentes, vamos construir, para que os povos africanos não possam nos comparar com os europeus. Até estou aqui a dar o exemplo mais palpável possível, mais claro possível. Quem vai para a África, tira e volta, não está a fazer parte da economia africana e facilmente será esquecido e facilmente deixará rancor nos africanos. Já os chineses, os russos, quando vão para a África, tiram pedra, transformam em mosaico, em ferro e outros bens acabados, mesmo em África, apesar de que também sabemos muito bem que grande parte é voltada para a China, mas quando alguma percentagem desses recursos naturais são em África transformados, cria sentimento de irmandade, familiaridade e claramente cada vez mais os chineses estão bem-vindos em África. Agora, os chineses e os russos estão mais presentes em África do que os americanos e os europeus, porque claramente os chineses estão a atuar em todas as áreas e claramente quanto mais atuam em todas as áreas, mais vão cada vez mais afastando os europeus e os americanos. Os chineses estão na agricultura, na construção, vão estar na aviação, estão no mercado de serviços. Claramente, quanto mais espaços de mercado os chineses ocupam em África, mais os europeus ficam sem espaço para atuar. E mesmo quando tentam atuar, os preços dos chineses são tão competitivos que qualquer um foge desse mercado. Esses poderão ser os motivos pelos quais a China e a Rússia estão mais presentes em África do que os europeus. Não te esqueças de visitar o meu Instagram, de ler Liga ao Cérebro, e também de visitar o meu site, canal.com, para poderes ter acesso a todos os meus livros. Estamos juntos, faz um like. Não te esqueça também de deixar aqui a sua opinião sobre os tópicos aqui debatidos, porque para mim, porque eu tenho sem dúvida alguma muita coisa para aprender contigo. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.